E aí, pessoal, tudo bem? Professor Yuri aqui com vocês. Então, nessa parte dessa aula aqui, nós vamos estudar aqui estruturas de repetição. Então, pessoal, para quem já está há um bom tempo aí estudando programação, né? Estrutura de repetição, ele é um conceito básico aí da programação, algo que você estuda normalmente nas primeiras disciplinas dos cursos de computação, de análise de sistemas, né? Então, o que nós vamos ver aqui é a mesma estrutura de repetição que a gente estuda lá nessas disciplinas, tá? A diferença é que ela vai ter aqui uma aplicação utilizada dentro do banco de dados, né? Então, como vocês já devem ter estudado, né, as estruturas de repetição, elas estão presentes aí na grande maioria das linguagens de programação, certo? E são estruturas que permitem que um determinado trecho de código, né, seja executado várias vezes dentro de um programa, sem que seja necessário reescrever esse trecho de código, tá? Então, no que se refere aqui ao banco de dados, né, as estruturas de repetição elas vão ser utilizadas normalmente para realizar processamentos em conjunto de registros onde uma mesma regra SQL deve ser aplicada ou testada em um registro de cada vez, né? Então nós temos um conjunto de registros, aquela mesma regra tem que se aplicar em todos os itens daquele conjunto. Então você pode utilizar aí uma estrutura de repetição para aplicar essa regra, né? Aqui no banco de dados, cada estrutura de repetição ela se diferencia das demais através da condição de parada, né? Nós vamos ver aqui que tem algumas estruturas de repetição que o teste de parada, né? Ela acontece antes do bloco, outras após o bloco, tá? E ainda, né, tem estrutura de repetição aqui que a gente indica, né, uma quantidade de repetições fixas, tá? Então, nós temos aqui, né, basicamente aí dentro dos bancos de dados, nós temos aí o for, né, ele não é disponível no MySQL, nós temos o while, o repeat e o loop, tá? Então o while, ele é um bloco de repetição, né, em que a condição de parada ela é executada antes do bloco de instruções. Já o repeat e o loop, né, normalmente eles são um bloco de repetição onde a condição de parada ela é testada ao final, né, do bloco de instruções, tá certo? Então, vamos fazer aqui, tá, um exemplo, né, de estrutura de repetição aqui utilizando o while, tá? E aí depois nós vamos fazer aqui é o repeat, aqui não é o while. Aqui é o repeat. E depois nós vamos fazer uma com o loop, né? Então eu vou utilizar o mesmo exemplo e eu vou só fazendo os ajustes, tá? De diferenças entre um laço de repetição e outro. Antes disso, né, só mais um detalhe, a estrutura de repetição for, que ela não está disponível no MySQL, né, ela é uma estrutura de repetição onde a quantidade de execuções é predefinida e controlada através de uma variável controladora, tá? Então, nós não vamos usar o for aqui, certo? Porque ela não está disponível aqui no MySQL, mas em outro sabor de banco de dados, provavelmente você vai poder fazer esse teste, tá? Então o nosso primeiro teste aqui o nosso primeiro bloco de repetição será o while, né? O while, tá? Essa estrutura de repetição while aqui dentro do MySQL, né? O teste lógico, né, ocorre, né, no início do bloco, tá? E aí no while funciona assim, né? Ela executa, né, o bloco de repetição ele pode executar 0 ou várias vezes, enquanto o teste lógico for verdadeiro, tá? Então vai haver um teste no início do bloco,
Se ele for verdadeiro, ele, né, executa. Enquanto se ele for falso, ele não executa mais o laço de repetição, certo? Então vamos ver aqui, nós vamos fazer o seguinte aqui, né? A nossa aqui, ó, tá? Então, no meu exemplo aqui, o que nós vamos fazer? Eu quero uma estrutura de repetição que procura o primeiro funcionário do quadro de funcionários que possui um cargo específico no parâmetro, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos colocar aqui o delimiter. E nós vamos colocar aqui, não vou criar uma function, vou criar um procedure mesmo. E aqui nesse procedure, nós vamos colocar o seguinte, exibir cargo. E aí nós vamos colocar aqui, primeiro cargo, né? Cargo. Esse cargo aqui, ele vai ser aqui um varchar de tamanho 50. Vamos colocar aqui o bloco begin e ending. E aí nós não podemos esquecer aqui o cifrão para finalizar. E aí vamos começar a escrever aqui o nosso bloco. Então eu vou ter aqui um declare, onde eu vou colocar aqui o código do empregado, né? O código do empregado. E nós vamos colocar aqui uma variável chamada contador. Tá? Para mim controlar o teste de o número de vezes aqui que o meu laço vai executar, né? Nós vamos fazer assim. Aqui nós vamos colocar o nome, sobrenome, e o cargo. Aqui ele pode conflitar com a palavra cargo lá em cima, então vou ter que mudar aqui o nome dessa variável, né? Então aqui nós vamos cargo específico, eu vou colocar cargo específico. Então nós vamos começar a nossa procura, tá? Então aqui no nossa tabela nós temos o empregado ID e nós vamos começar aqui do menor valor, tá? Então, aqui pessoal, né? Por que não setar o menor valor se você já sabe qual é o menor valor? Por o meu caso aqui, eu realmente sei qual é o menor valor, né? Que está dentro da coluna empregado ID. Mas vamos supor aqui que eu esteja, né, trabalhando num banco e eu faço a remoção e inserção de vários valores. Então, pode chegar um ponto que eu não sei qual será o menor valor no banco. E aqui com o MIN eu vou ter a certeza que eu sempre vou começar do primeiro valor, porque ele vai selecionar o menor valor, tá? Então nós vamos selecionar aqui o menor valor e nós vamos colocar ele dentro do código do empregado. E nós vamos selecionar da tabela empregados, né? Feito isso, vamos selecionar aqui o nosso primeiro valor. Então vamos fazer o nosso primeiro select aqui, né? Selecionar o primeiro empregado. Então eu quero o nome, sobrenome, cargo
cargo ID, nós vamos colocar int dentro das variáveis, né? Nome, sobrenome e cargo. Aqui eu vou fazer o seguinte: cargo procurado, sobrenome procurado e cargo procurado. Cargo procurado. E eu vou selecionar esses dados da tabela empregados quando o empregado ID for igual ao código do funcionário informado. Aliás, código não é código do funcionário, é código do empregado. Se eu selecionei aqui e eu for fazer uma outra procura, eu tenho, né? Eu vou ter que fazer aqui um incremento aqui no set, né? No código do empregado. Código do empregado vai receber código do empregado mais um. Porque eu já fiz aqui a seleção do primeiro empregado. Então eu já selecionei o primeiro código do empregado aqui. Então eu tenho que passar para o próximo, né? Nós vamos fazer um teste aqui com o while agora, né? Para ver aqui, né? Se não é esse empregado. Então nós vamos dizer o seguinte aqui nós vamos colocar um rótulo, tá? Repetir, e aí nós vamos dizer o seguinte: while, e aí nós vamos colocar nome procurado is not null, faça. Então é o seguinte: enquanto ele não tiver um nome nulo, tá? Eu vou executar o meu código de repetição, o meu laço de repetição. Tá? E aí nós vamos colocar um if aqui dentro, dizendo o seguinte: if aqui, se o cargo procurado for igual ao cargo específico, então nós vamos exibir e sair do laço de repetição. Então nós vamos fazer o seguinte aqui: nós vamos exibir o resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, cargo procurado. Aliás, eu achei, né? Então eu vou colocar o nome e o sobrenome do funcionário. Então, achei que exibindo o funcionário encontrado. Como eu encontrei o funcionário, não há necessidade mais de eu fazer, né, nenhuma repetição. E aí o que eu faço? Vou sair do meu laço de repetição. Aí eu vou colocar aqui um leave, repetir. E eu vou finalizar o meu laço, o meu if, end if. Vamos colocar aqui o end while para finalizar o laço. Aqui o meu end if aqui,
não é ponto, ponto e vírgula. Então, nesse ponto aqui, eu vou estar saindo do laço de repetição. Saindo do laço de repetição. Estou saindo do meu laço de repetição. Por que que eu estou saindo aqui, né? Vamos supor que eu encontrei já no primeiro select aqui. Se eu tiver encontrado já no primeiro select, então, né, eu já não vou mais... aqui eu errei, aqui não é nome e sobrenome. Aqui é nome procurado. Aqui é sobrenome procurado. Nome procurado e aqui é sobrenome procurado. Então, se nesse primeiro select aqui eu já tiver encontrado uma pessoa, né, com um cargo específico, eu já vou exibir ele e depois eu já vou sair desse laço de repetição. Não preciso executar mais ninguém, tá? Mas pode ser também que eu não tenha encontrado ninguém, né? Então eu preciso prosseguir, né, com as minhas pesquisas. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos pegar isso daqui e vamos repetir ao final do laço. Então nós vamos pegar isso aqui e colocar aqui para que o nosso laço de repetição prossiga, né? Então, né, ele vai procurar, né, o próximo, tá? E depois ele incrementa mais um, faz o teste aqui do nome procurado, né? Se ele tiver chegado no final do laço de repetição, né, esse nome procurado ele vai estar com um nome nulo, né? Aí ele sai do laço de repetição. Se ele tiver encontrado, ele exibe o resultado e aí ele sai do laço de repetição. Este daqui é o nosso laço de repetição. Então nós temos aqui o end, o while, o end que é para finalizar a nossa procedure, o delimiter, né, para a gente estabelecer o caractere final de linha, e vamos fazer o seguinte agora, vamos, né, exibir o cargo, tá? Exibir cargo. Então nós vamos criar agora nossa procedure. Aqui, vamos ver se não tem nenhum erro. Ele está dizendo que tem um erro aqui. Ele está dizendo que tem um erro aqui de sintaxe aqui na Artline, linha 3. Vamos ver aqui. É porque eu esqueci de selecionar aqui o delimiter aqui com cifrão. Ok, então ele criou agora, né? Tá aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui, vamos fazer uma pesquisa aqui no empregados, né? E o cargo específico aqui é aqui, nós queremos procurar qualquer um desses cargos aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o SH Clerk, copiar aqui esse valor e nós vamos dizer o seguinte, aqui nós queremos exibir o primeiro cargo que tem essa característica aí. Então, vamos colocá-lo, exibir cargo. Vamos chamar, né? Executando. E tá, nós temos aí o Winston Taylor, né? O nome dele e o sobrenome dele, né? Podia colocar tudo junto, né? Então nós temos aqui que é exatamente aqui, ó, o Winston e o Taylor aqui, tá? Então nós temos aí a nossa estrutura de repetição aí procurando, né? Vamos fazer o seguinte, ele saiu procurando aqui, né? Ele saiu procurando aqui na sequência, tá?
até encontrar aqui o primeiro com cargo específico. Vamos fechar. Então, esse aí é o nosso laço de repetição, tá? Agora eu quero fazer esse mesmo exercício aqui, porém, utilizando aqui o repeat. Então eu vou somente fazer aqui os ajustes, tá? Para a gente poder fazer os nossos testes aqui. Então, aqui no repeat, nós vamos mudar um pouco a nossa lógica aqui dentro. Então, isso daqui não vai ficar aqui. Então, nós vamos deixar essa mesma estrutura inicial aqui, mas aqui nós vamos usar o repeat. Aqui nós não vamos usar, nós vamos usar uma palavra-chave chamada repeat, e aqui nós vamos colocar, tá, os nossos testes aqui. Então aqui nós vamos retirar todo esse bloco. Opa, retirar essa parte aqui. Nós vamos deixar aqui não é end while, aqui é end repeat. E aqui nós temos que colocar o teste de parada, né? Until. E aqui, enquanto o cargo procurado, o cargo específico foi igual ao cargo procurado. Então, nós temos aqui cargo procurado. E aqui nós temos cargo específico. Não coloca ponto e vírgula aqui, tá? No teste de condição. E aqui nós temos que exibir o resultado, né? Eu apaguei o if. Então deixa eu pegar aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar um if aqui. If aqui nós não vamos ter esse leave aqui, vamos ter somente o select, que é o resultado esperado, né? Então, se o cargo procurado for igual ao cargo específico, então eu vou fazer a exibição do funcionário encontrado, e aí, se ele for verdadeiro, né, ele vai executar aqui, vai considerar o verdadeiro aqui, e ele vai, né, sair aí do laço de repetição, tá certo? Então vamos fazer agora aqui o nosso teste, mas aqui eu quero repeat, tá? Então vamos criar aqui o nosso procedure, criou, e vamos fazer aqui o nosso teste. Então está aí o Winston Taylor, mesmo resultado que foi apresentado na estrutura de repetição anterior, certo? E agora vamos fazer esse mesmo exemplo, também aplicado aqui para a estrutura de repetição loop. Então aqui nós vamos exibir cargo, mas nós vamos usar o loop para isso. Então aqui nós vamos manter aqui essa mesma estrutura, né?
A estrutura de repetição loop, ela se parece, né, um pouco com o while aqui. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos pegar aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui. Aqui. Não, quero pegar a partir daqui. E aí nós vamos fazer a substituição aqui. Então nós vamos deixar eu repetir. Aqui nós vamos colocar loop, né? E aí o seguinte, nós vamos retirar aqui isso aqui, essa parte aqui vai ser end loop. Nós vamos manter esse select aqui embaixo, selecionando. E aqui está o teste de repetição. Ok, é esse. Esse aqui é o teste loop aqui, tá? É muito semelhante ao while, né? A diferença aqui é que nós não temos uma condição aqui em cima, né? Nós vamos sair do nosso laço de repetição aqui, ó, neste ponto aqui, ó, tá? Quando ele encontrar o cargo, ele sai do laço de repetição. Então ele faz uma primeira, seleciona o menor ID agora aqui, depois, né? Ele faz a primeira pesquisa, né? Depois incrementa para ser pesquisado no próximo código. Faz o teste, se é o que está sendo pedido, ele exibe. Do contrário, né, ele continua executando o laço, faz a próxima procura no próximo código, incrementa o código e fica nesse laço de repetição até exibir o resultado. Quando ele exibe o resultado, ele vai sair aqui por este ponto, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, exibir cargo, mas agora nós vamos usar o loop. Então, primeiro nós temos que criar o nosso procedimento. Ok, criou o procedimento e agora nós vamos chamá-lo. Então, está aí o mesmo resultado encontrado nos mesmos outros laços de repetição. Tá certo? Ok, pessoal. O que eu queria demonstrar na aula de hoje era isso, tá? Dúvidas, tá? Sugestões, né? Deixem aí nos comentários, tá? Entre em contato comigo, aqui está o meu e-mail, você pode entrar em contato comigo, caso precise interagir comigo, tá? Então, desejo aí um forte abraço e até a próxima aula.